Minhas irmãs, shalom, povo de Deus, shalom, preciosas, shalom, transformadas, estamos aqui. Vem pra mesa, porque tem banquete, mais uma live transformadas, e até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui nessa live, nesse mês de celebração do aniversário do Ministério Transformadas, e você não pode ficar de fora. Vem chegando, já vem compartilhando essa live, clica aqui no aviãozinho, coloca nos seus grupos do WhatsApp e vai lá enviando. Enquanto isso, nós vamos orar. Quando você vai chegando, vai sentando aqui na mesa junto com a gente, vamos agradecer ao Senhor pela essa oportunidade que Ele tem nos dado, amém? Senhor Deus Pai, muito obrigada. Estamos aqui na Tua presença. Quero entregar, Senhor, nossa vida diante de Ti. Senhor, nesse momento que estamos nos entregando na Tua presença, Senhor, através dessa live, que a nossa voz, Senhor, possa alcançar onde até o nosso corpo físico não consiga, mas que o Teu poder, através das nossas vidas, venha impactar a vida de cada um que está ao alcance da nossa voz. Prepara as mentes, os corações, tira todo o bloqueio, Senhor, toda a dificuldade de entendimento, joga por terra no poder do nome de Jesus. Senhor, manifesta o Teu poder, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo impedimento nos dados móveis, no Wi-Fi, Senhor, nesse aplicativo, que dê tudo certo para a glória do Teu nome. Queremos mais uma vez Te agradecer, Senhor, pela pastora Juliana, que vai estar aqui compartilhando conosco. Usa ela poderosamente, Senhor, não te cales. Espírito Santo, nós estamos abertos e disponíveis para ouvir a Tua voz. Se assente à mesa, Senhor, conosco, e compartilha do banquete que o Senhor tem para as nossas vidas, e a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Shalom, shalom, shalom 01, shalom sogra. A sogra vai estar esses dias também ministrando junto com a gente aqui na live. Amanhã, nossa 01 Raquelzinha vai estar por aqui. Meu Deus, Suelen, meu Deus, um abraço, minha irmã, que saudades. Marcar uma live aqui pra você bradar aqui com esse vozeirão junto conosco. Deixa eu só enviar aqui para algumas pessoas também, que já estamos ao vivo, e já vou chamar a pastora Juliana, que já está online aqui. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Alegria estar com vocês mais um dia adorando ao Senhor. Mais uma. Eita glória! Eita glória, mulher de Deus! Que a alegria seja bem-vinda. A paz, shalom. Nem enviando aqui também. Fique à vontade, é uma alegria estar aqui com a pastora Juliana. Os céus nos apresentaram e eu não podia deixar de compartilhar. Coisa boa é coisa compartilhada, então eu preciso compartilhar a pastora Juliana com vocês. Pastora, fique à vontade. Você disse, é uma alegria muito grande poder estar aqui sendo instrumento vivo, né, da parte de Deus. Eu vi você falando aí que está em festa, e eu quero de antemão abençoar sua vida, seu ministério, sua casa, aonde seus pés não possam chegar, que você, juntamente com a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, possa estar chegando, porque o intuito foi e sempre será almas alcançadas, alma desbloqueada das trevas, almas transformadas. Que Deus continue, minha filha, abençoando esse ministério aí, que eu tenho pouco acompanhado mediante a minha correria, mas eu sei que vai ser, já está sendo bênção, e eu me sinto lisonjeada em poder fazer parte dessa tarde muito especial para as nossas vidas. Amém? Amém, pastora. Pastora, se apresente aqui para as meninas, de onde você veio, seu ministério, e pode aí trazer a mensagem, amém? Amém. Então, me chamo pastora Juliana Medeiros, né, casada há 10 anos, tenho um milagre chamado Samuel Henrique, e nós estamos aí com um projeto no forno. Dia 24 agora de janeiro estará sendo a inauguração do meu ministério, pastora presidente.
Assim o Senhor tem nos confiado aí essa missão e nós estamos aí em alinhamento com o céu, oração, busca, muita renúncia para dar inauguração a esse novo ministério aí, mas como eu falei, não poderia deixar de aceitar esse convite. E me foi falado que estamos em festa, né? E é sobre transformada, não é isso, minha pastora? Me corrija se eu estiver errada. Amém. Mesmo. Transformada. Então, vamos lá que a hora não é convertida, a hora voa, passa muito rápido, mas eu vou tentar ser muito fiel àquilo a qual o Senhor colocou ao meu coração. Quando a nossa querida pastora me fez o convite, eu fui orar e falei, Senhor, o tema é esse, transformada. O que o Senhor quer falar comigo, primeiramente, e depois através da minha vida, para as amadas irmãs que vão estar ali nos ouvindo. E eu sei que a pastora Thalita, ela deixa assim, aberta a voz do Espírito Santo, e eu vou ser muito fiel àquilo a qual o Senhor falou comigo, pastora, porque o Senhor falou comigo que tem pessoas que estão dentro de 4 paredes, denominado igreja, porém ainda não sofreu uma transformação. Ainda estão bloqueadas dentro de si mesmo. E o Senhor colocou no meu coração uma passagem que todos nós conhecemos, mas tem uma chave ali, tem um clique ali que eu quero liberar hoje, que eu quero ser boca de Deus, que é lá em João capítulo 4. A história é muito longa, mas o Senhor frisava, ardeu o meu coração no versículo 16, 17, 18 e o 19. Eu vou estar lendo para a gente ganhar tempo. A tradução da minha Bíblia ela é um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, tá? Vem nos dizendo assim. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Agora, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ardeu essa mensagem ao meu coração quando fala de transformação. Quando fala de mudança, esse texto ele vem dentro de uma liberdade muito recheada, porque a mulher aconteceu alguma coisa aqui, acho que voltou. Voltou. Eita, joga por terra aí. Voltou, mas eu não estou conseguindo me ouvir. Calma aí. Eu te ouço bem. Meu Deus. Se você está me ouvindo, amém. Vamos embora. Porque quando a gente vai ler o contexto todo, a história toda, a gente vê que quando começou esse diálogo, não tinha plateia. Foi Cristo e aquela mulher samaritana, num poço. E ali o Senhor começou a falar comigo. Intimidade não tem plateia. Intimidade é algo entre eu e o meu Criador. Mas quando começou aquele diálogo, ela ainda não tinha noção, a dimensão com quem ela estava conversando. Mas quando chega já no final da história, que o Senhor manda ela chamar o marido, aqui entra a libertação dela. Quando ela verbaliza a verdade. E nos dias de hoje, estamos presa dentro de algo que falta uma liberdade
falta uma liberação, que a gente já tem intimidade, quem é o nosso Criador, mas a gente ainda não consegue confessar para Ele onde precisa uma libertação. Porque sobre a libertação não é você falar para todo mundo, porque vai trazer escândalo. Porque ninguém vai entender. Eu sinto Deus aqui. Ninguém vai entender. Pelo contrário, ainda vão te apontar, mas você não é crente? Você não está na igreja, você não prega, você não canta, você não louva, você não evangeliza. Sendo que o Senhor vem nos alertando que precisa de uma transformação para entrar no céu, porque a porta ela é estreita, não vai entrar bagagem. Mas essa libertação só depende de mim e você sentar com Ele à mesa e falar: Senhor, eu te sirvo, mas eu não consigo parar de mentir. Senhor, eu te sirvo, mas eu ainda não consigo parar de sentir a vontade de beber. Senhor, eu te sirvo, mas eu não consigo deixar esse Pedro que ainda existe dentro de mim. É tempo de transformação. E a transformação só vai vir quando a gente verbalizar a verdade. O Senhor está pronto, de braços abertos, para que eu e você venhamos confessar a verdade. Ela falou: eu não tenho marido. E o Senhor falou: disseste bem, porque até o que você tá também não é teu. E ali ela alcançou uma libertação num nível tão grande que a gente continua discorrendo a história. E a gente vai ver que aqui no verso 28... vem nos falando assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Quando ela verbalizou o encontro que ela teve de uma mulher rejeitada, de uma mulher que não era bem vista na sociedade, de uma mulher que não tinha perspectiva de vida, passou a ser uma evangelista do evangelho. Passou a ser uma missionária, passou a decretar o que o Senhor fez na vida dela. E aí é interessante, minha pastora, que ela ia pegar água escondida, num horário que não era impróprio, para que ninguém visse ela, porque eu conjecturo que até ela mesma tinha vergonha da vida que vivia. Mas quando ela teve a libertação, as cadeias foi quebrada, ela já não estava nem mais se preocupando com quem ia ver, com quem ia ouvir, se iam acreditar, se não ia. Porque quando a liberdade, a labarachuianda, a labarachaia, entra dentro de nós, a gente não está preocupado mais com a plateia. A gente não está mais preocupado com os dedos que vai apontar. A gente deixa de virar largata para virar borboleta. Porque aí é tempo de expansão, é tempo de evangelizar mesmo. Cristo me mudou, Cristo me transformou, eu recebi a libertação de Cristo, porque outrora eu era uma lésbica, eu era uma alcoólatra, e o Senhor já tinha feito, né, reconciliação com o Senhor, mas eu não conseguia liberar quem eu fui no passado, por causa do medo dos apontamentos, por causa de medo do julgamento. Então eu também precisava de uma libertação minha de dentro para fora, porque o que a Juliana foi no passado não vai anular, mas vai servir de testemunho para outras vidas, vai servir de edificação, uma vez liberta, uma vez transformada. Então eu precisava ter um encontro verdadeiramente com Cristo para falar hoje assim: olha, eu fui lésbica, mas o Senhor me libertou, me deu uma nova história. Hoje eu sou casada, mãe de filho, tenho uma família, porque eu fui transformada. Mas outrora eu estava presa dentro de mim mesmo. E quantas mulheres sofrem dentro de si mesmo? Quantas mulheres não conseguem romper o casulo para evoluir? E a gente verbaliza, somos transformadas, mas o Senhor ele quer uma transformação de dentro para fora. O nosso ministério tem que ser sempre de dentro para fora. Eu não posso uma vez falar de cura se eu não fui curada. Se eu não fui curada, eu não fui transformada. E o Senhor, ele não vai expor. Pelo contrário, aquele diálogo foi só entre ele e ela. O que o Senhor está nos ensinando é que a intimidade é só entre eu e ele. Não precisa de plateia. Porque quando a gente está numa intimidade, a gente consegue se expor.
Não tem aquele melhor amigo? Ah, é minha melhor amiga. E com o meu melhor amigo eu não fico cheio de dedo para falar. Eu falo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ó, não conta para ninguém não. Mas eu tô aqui me abrindo para você. É o que o Senhor tá falando. Eu tô aqui de braços abertos. Eu sou o teu verdadeiro e único amigo. Eu não vou expor nas redes sociais. Eu não vou te defamar. Eu não vou te envergonhar. Eu entrei hoje aqui nessa live para te curar. Eu entrei hoje aqui para poder te transformar. Eu entrei hoje aqui porque eu sei que havia uma necessidade de eu passar sobre essa Samaria. E essa Samaria vai tirar você desse casulo para você viver 2026 algo novo, algo transformador, algo que você, depois de vítima, vai passar a ser transformada para transformar outras vidas através da tua vida. Então o Senhor marcou o dia chamado hoje para entrar dentro de você, dentro da tua casa, dentro do seu trabalho, aonde você estiver nos ouvindo, nos vendo, para falar, ei, hoje eu decidi entrar. Ele já deu a voz de comando, Labarachuia. Ele já decidiu. E qual é o teu posicionamento hoje? Tu vai se permitir ser tratada, tu vai se permitir ser curada, ou você ainda vai tentar maquiar o teu cenário para aquele que te formou antes mesmo de te colocar no ventre da tua mãe. Tu já tinha uma história escrita, pronta para você ser vivida pelo dedo de Deus no céu. Quando Ele te colocou no ventre da tua mãe, a tua história já estava escrita. Então não tem como maquiar uma situação para quem te conhece. Ele já sabe, Ele já está esperando você tomar um posicionamento e falar com Ele, Senhor, é sobre isso aqui. Não é para a pastora Juliana Medeiros, não é para a pastora Thalita, mas é para aquele que tem o poder de entrar dentro do teu ser e transformar a tua vida. Porque o homem olha por fora, tu rindo, tu brincando, tu até pregando, cantando, mas já ainda uma ferida aberta. E dentro dessa ferida há um questionamento entre você e Deus. Como é que eu vou fazer se eu tô assim? Como é que eu posso se eu não conseguir? E o Senhor manda dizer nessa tarde, ei, hoje eu decidi passar pela tua história, eu decidi passar pela tua vida. Hoje eu decidi te pegar pela tua mão direita e falar para você, ei, vai e não peques mais, vai ser por completa, vai ser livre das algemas, vai ser livre das cadeias, vai ser livre de toda amarração, uma vez pecado confessado, é misericórdia alcançada. E eu acho isso lindo, porque Ele nos perdoa e não nos expõe. Ai, cara, meu Deus, isso é muito forte. Porque o homem diz que perdoa, mas na primeira oportunidade traz o teu passado pro teu presente. Que é tipo, mas você foi, mas você fez, mas o Senhor ele não trabalha assim. Ciclos encerrados, novos ciclos vivenciados. Ele não te aprisiona, ele te liberta. Ele é libertador, sendo que ele precisa que eu e você confessem. Ele precisa que eu e você venhamos expor. Porque não tem como, minha pastora, eu chegar no hospital com dor, olhar para a cara do médico e o médico falar, o que que houve? Eu vou falar, tô com dor. Tá com dor aonde? Aí eu tenho que falar, não, tô com dor no braço, tô com dor no pé, tô com dor na cabeça, e ali ele vai nos medicar. É a mesma coisa o Senhor. Eu entro, eu oro, eu intercedo, eu coloco as minhas causas perante a Ele, mas eu não falo aonde dói. Eu não falo aonde eu não consigo. Eu não falo aonde está o pus. E Ele quer expelir esse pus para fora. Mas por que muitas das vezes eu não quero falar? Porque causa dor.
Sendo que, se eu não colocar para fora, eu não vou alcançar a cura por completo. Então, eu acho melhor colocar um band-aid por cima e prosseguir. E hoje o Senhor quer tirar esse band-aid para poder nos curar. Porque quando bater de novo na ferida, não vai doer, eu estou curada. E uma vez curada, eu posso ser canal de bênção para outras vidas. Porque, como eu falo aqui na igreja, não tem pastor sem membro, não tem membro sem pastor. Mas o Senhor, Ele une pessoas? Não, Ele une propósito. E essa live dessa tarde é um propósito de cura, é um propósito de transformação. Por quê? Porque o Senhor, Ele está contando comigo e contigo, os remanescentes no século 21. É tempo de renovação, é tempo de alinhamento, é tempo de vivenciarmos níveis mais altos. O Senhor tem níveis mais altos, tem ciclos, nos esperando, tem lugares para que nós venhamos galgar numa atmosfera espiritual que nem eu e nem você conseguimos mensurar. Sendo que sempre antes do Senhor nos elevar, Ele nos puxa para trás um pouquinho. É igual aquela flecha, né? Ele vai lá, coloca e vai puxar para trás. Labaraçu e anda, labaraçaia. Covas nábias, chupicanta, labaraçu e anda, labaraia. Eu sinto a presença do Senhor nessa live. E Ele está querendo nos puxar para trás. Não é para nos paralisar, é para nos tratar, para nos libertar, para nos moldar, para nos alinhar, porque quando Ele soltar, está preparada para viver a totalidade? Está preparada para alcançar níveis mais altos? Está preparada para ser instrumento de cura através de outros enfermos? É o que o Senhor está falando comigo. Tá eu puxando mulheres para dar um passinho para trás, para poder, não tem como atravessar ainda com essa lacuna. Não tem como eu colocar em lugares altos ainda fragilizada. Porque se eu colocar no primeira olhada, na primeira cara feia, vai parar. Na primeira não me toque, vai parar. O Senhor não quer vaso de cristal, Ele quer vaso de barro. Por isso Ele está quebrando para moldar, para quando colocar no nível que Ele quer, ninguém para, ninguém amedronta, ninguém, ninguém amedronta. Por quê? Porque já teve em oculto. Já teve em oculto um secreto de preparatório com Cristo. Interessante que o preparatório, o secreto é em oculto, mas a exposição é em público. E ela mesmo foi lá, ela mesmo rompeu. E ela mesmo foi falar, vem ver o profeta. Tem profeta em Israel. Tem profeta, eu tive encontro com o profeta. Ele sabia de tudo que eu vivi até hoje. Ele sabia de tudo que eu passei até hoje. É filho do Messias. É um profeta. Por quê? Porque ela teve encontro. Uma mulher que pegava água escondida no sol escaldante. Depois do encontro, não estava preocupada que iam expulsar ela, que iam paralisar ela, que iam denegrir ela. O que é isso, pastora? Quando há uma libertação, a gente não para por causa das falagens do homem. A gente não neutraliza por causa das roupas que querem nos vestir. A gente não para porque olha de cara feia. A gente não para porque diz, você não tem condições, você não tem capacidade, para você não dá, você ir. A gente não para porque sabemos a nossa identidade em Cristo Jesus. A gente sabe quem somos em Cristo Jesus. A gente entende que nunca foi por causa de nós, todavia sempre foi por causa dele. Ele nos chamou, porque se dependesse de uma aprovação do homem, a gente estava morto há muito tempo.
Se a gente dependesse de uma provação do homem, a gente não ia. Mas o Senhor já verteu o sangue na cruz há muito tempo, por causa de mim, por causa de você. O problema é que a gente se vitimiza. O problema é que o Senhor, ele revela algo para minha vida e eu vou compartilhar com o cego, e o cego, ele não tem dimensão daquilo a qual o Senhor revelou para mim. Se fosse para revelar para ele, se eu tinha revelado para ele, não, o Senhor revelou para mim. Aí eu vou compartilhar milagre com quem é cego e vai falar assim: não, com você não, não vai dar para você não, isso é impossível para você. Aí, em vez de eu ficar com aquilo a qual o céu revelou para mim, eu paraliso por causa do cego. Entendeu? E eu paraliso por causa do cego. Sendo que o cego, ele não tem obrigação nenhuma de acreditar naquilo que o céu revelou para mim. E aí eu paro o propósito que o Senhor me deu. Eu aborto aquilo que o Senhor me colocou para gerar. Sendo que nessa tarde vai ter sim nascimento de milagre. Nessa tarde você não vai abortar o teu projeto. Nessa tarde você não vai anular aquilo que o Senhor escolheu para tua casa viver. Aquilo a qual o Senhor escolheu para você gerar. Vai ter nascimento, e o nascimento vai ser com vida. Porque quando a gente aborta, nasce, mas morre. Por quê? Porque nasceu fora do tempo, porque foi compartilhado fora do tempo. Quando a mulher está gerando, não tem como a gente ver o rostinho, não tem como a gente ver a mão. Tem até uma ultrassonografia que nos mostra mais ou menos como vai ser. O que é isso no mundo espiritual? O Senhor vai dando sinais, o Senhor vai dando spoiler, o Senhor vai nos colocando na rota do milagre, mas ninguém vê. Só vai ver no tempo oportuno, só vai ver quando chega o tempo determinado para que todo mundo possa ver, entender e considerar que foi a mão do Senhor que fez. Então, nesse dia chamado hoje, vai ter nascimento do teu projeto, vai ter vida na tua história, vai ter milagre para você testemunhar. Não se testemunha milagre antes do nascimento. A gente precisa entender que a gente só pode testemunhar depois que nasce. Isabel estava gerando, mas ela não pôde contar para ninguém. Primeiro, porque nem ela mesma sabia que ia gerar. Porque o anjo chegou para Zacarias, mas Zacarias ficou mudo. Então ele não pôde nem contar para sua esposa. Mas nem por isso ela deixou de viver o milagre. Mesmo sem saber que o tempo oportuno já tinha chegado, ela não deixou de viver. Pelo contrário, quando ela começou a sentir o teu corpo mudar, como ela começou a perceber que estava gerando, ela só contou no tempo determinado. Tem situações que a gente não vai precisar contar, vão ter que ver. Não é para contar, vão ter que assistir. Não precisa a gente falar. Por quê, pastora? Porque ainda há um povo incrédulo que nem acredita e ainda quer te desmotivar. Então não precisa contar. Na hora oportuna, vão ter que ver o teu milagre, vão ter que ver a tua casa testemunhando, vão ter que ver teu filho na presença, vão ter que ver o teu marido liberto, vão ter que ver o teu ministério decolar, vão ter que ver 2026 você avançando, porque o Senhor está te chamando hoje para você confessar para Ele aonde te dói, para que Ele venha te colocar na rota do teu milagre. Alabaraçuianda, alabaraia. Você até já está dentro, mas não está vendo o movimento acontecer. Por quê? Porque há uma necessidade de uma liberação sua para com o teu Deus. Há uma liberação, há uma necessidade de uma verbalização sua para o seu teu Deus. Porque durante muitos anos eu vivi com um espírito de inferioridade. Passava uma maquiagem, colocava um batom na boca, pegava a melhor roupa, subia nos altares para pregar, mas eu tinha um espírito de inferioridade. E uma certa feita, o Senhor me chamou para um particular com Ele, e Ele falou: filha minha, por que se vitimiza tu?
Por que esse espírito de inferioridade? E eu tinha esse espírito de inferioridade porque depois de um acidente que eu sofri, a qual algumas pessoas sabem que a pastora Juliana não tem o globo ocular, eu perdi o olho direito e o meu olho ele veio estourado na palma da minha mão, entrei em coma durante 6 meses, o hospital chamou a minha mãe para assinar os papéis para poder desligar o aparelho da UTI, porque já tinha dado como morta. E o Senhor me ressuscitou e me trouxe novamente com fôlego de vida. Por quê? Porque ainda não tinha acabado a história que ele tinha decretado para a minha vida. O homem sentenciou, morreu. E o Senhor falou, trago eu vida, porque a morte só chega quando chega o meu tempo. E não é tempo dela morrer. E o Senhor soprou de novo o fôlego de vida sobre as minhas narinas. Sendo que, com isso, eu precisei usar esse protetor ocular. E aí, quando o Senhor começou a fazer a movimentação do que ele tinha sobre a minha vida, que era sair e pregar o evangelho, eu ia por uma obediência, mas dentro de mim tinha um espírito ainda de inferioridade. Eu me achava muito feia, eu não conseguia falar com liberdade do que tinha acontecido comigo, e sobre isso eu vivia bloqueada, eu não era liberta. Por isso que eu falo que tem muitas mulheres e até homens também dentro de si com bloqueio, a qual precisa confessar. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não me sinto uma mulher bonita, eu não me sinto uma mulher digna, olha o que eu falei para Deus, uma mulher digna de subir aos altares como fulano, cicrano, beltrano, que sobe, prega a palavra, que tem os 2 olhos, que tem as 2 vistas. Se possível for, aparta de mim esse cálice, porque eu não sou merecedora desses altares. E ali eu confessei para o Senhor o que me doía. E o Senhor começou a palestrar comigo, primeiro falando, você não tem que se comparar a mulher nenhuma, porque você é linda. O Senhor falou assim para mim, porque você é linda como todas as outras mulheres, porque sobre vós já foi derramado o brilho do meu Espírito Santo. Então não é sobre uma pele, não é sobre um tampão, não é sobre um olho, é sobre o brilho do meu Espírito Santo que você carrega. É sobre aquilo que era morte, eu ter transformado em vida para testemunho de outras pessoas. E ali o Senhor foi falando, você não sabe, mas eu sei. Quantas pessoas, aos olhos naturais da humanidade, são lindas por fora, mas estão leprosas por dentro? Quantos sobem em cima do altar para pregar por causa de uma maquiagem, mas está como Naamã, leproso por dentro? Então eu primeiro te limpei da lepra por dentro para colocar o meu Espírito Santo por fora para você ir às nações pregar. E dentro desse encontro que eu tive com Cristo, nunca mais eu parei. E hoje eu posso dizer, eu, pastora Juliana Medeiros, sou uma mulher desbloqueada, sou uma mulher livre, mesmo com esse tampão, porque não é o tampão que vai me marcar. O que me marcou já foi a presença do Espírito Santo há muito tempo. Eu carrego brilho, eu carrego a presença do Espírito Santo. Pastor, e o tampão? O tampão foi a marca de uma desobediência com Deus, quando ele me chamou para viver o chamado e eu disse para ele que não. E ele disse para mim, vai eu te marcar para não te perder de vista, porque o escolhido não tem escolha. Como eu falei, você já nasceu só para viver o chamado, porque antes de eu te colocar no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te santifiquei e te mandei às nações. Já nascemos com um chamado, mas também já nascemos abençoadas para viver esse chamado. Já nascemos santificadas para viver esse chamado. Então não tem escolha. E aí, o escolhido não tem escolha, mas a gente está debaixo de um livre-arbítrio. Quer ir? Vai.
Mas no tempo oportuno eu te chamo para você viver aquilo que eu já projetei sobre a tua vida. Tu quer ir? Pode ir, mas no tempo oportuno, a mesma mão que libera para ir é a mesma mão que puxa para voltar. E chegou um tempo determinado para me viver aquilo que o céu já tinha decretado sobre a minha vida. Por quê? Porque ele não perde os seus escolhidos. Ele só libera para ir. Quer ir? Vai. Mas no tempo oportuno tu vai viver o que o meu dedo, que a minha mão já escreveu para a sua história. E ali, quando eu escolhi, eu preciso deixar isso claro. Eu não saí da igreja por causa do pastor. Eu não saí da igreja por causa da irmã. Eu não saí da igreja por causa do ministério de louvor. Porque hoje a gente vê muita gente falando: eu saí da igreja porque o pastor falou isso. Eu saí da igreja porque a irmã falou isso. Eu saí da igreja por causa disso. Não. A gente precisa entender. Saímos por escolha. A escolha é nossa, mas é muito mais fácil a gente jogar a culpa para alguém. É muito mais fácil eu falar: eu ouvi uma palavra do altar e não gostei. Tu tá na presença por causa do homem ou tu tá na presença por causa de Cristo? Há uma diferença. Quando a gente está por causa do homem, a primeira coisa que o homem faz que não nos agrada, a gente sai. A gente para, a gente retrocede. Por quê? Porque eu tô ali, porque o pastor é meu amigo, porque o pastor é meu camarada, porque eu gosto, porque eu estou bem. Aí quando acontece algo que não é favorável, a gente quer colocar a culpa em Deus. Eu saí por causa do fulano, saí por causa do ciclano. Não. O Senhor é o nosso pastor. Temos que estar por causa dele. E aí, quando eu caí em pecado, eu me converti muito nova. E com 14 anos, eu fui batizada nas águas, tudo direitinho, coisa e tal. Mas com 16 anos, eu caí em pecado com um jovem. Eu me relacionei sexualmente com ele. E que eu estou encurtando por causa da hora, que é para você entender um pouco. E não confessei para Deus, nem para minha liderança, o meu pecado. Eu peguei o meu pecado e coloquei debaixo do tapete. E ali continuei cantando, continuei pregando, continuei tomando Santa Ceia, sendo que as coisas do Senhor é santo. Os instrumentos do Senhor é santo. A cadeira que a gente senta é santa. O microfone que a gente pega e coloca a mão é santo. E eu estava toda cheia de lepra e querendo subir no altar. E eu me lembro perfeitamente que um dia, após a Santa Ceia, que eu ceiei para minha própria condenação, comi e bebi para minha própria condenação, uma profetisa levantou e falou: jovem, Deus manda você refazer a rota, porque as suas atitudes estão subindo como cheiro de podridão na narina dele. E ele manda te dizer que se você não se posicionar, ele vai te marcar para não te perder de vista. E ali eu olhei para ela e falei: então manda ele me marcar. Então deixa ele me marcar. Porque, irmãos, é mais fácil qualquer pessoa, até mesmo desafiar Deus e falar: realmente eu estou errada. Por quê? Porque a nossa arrogância não nos permite. A nossa prepotência não nos permite descer. Sendo que no mundo espiritual, para a gente subir, a gente tem que descer. A gente precisa descer a casa do oleiro todos os dias. E ali, a minha prepotência não me deixou confessar o meu pecado. E ali, eu larguei a cruz. E ali foi quando um abismo puxa um outro abismo. Eu cheguei perto dele e falei: olha, você pode ir até minha mãe. Você pode falar com a minha mãe. Você pode pedir a minha mão em namoro, porque eu não sou mais da igreja. Ele olhou para mim e falou: mas quem foi que disse que eu quero alguma coisa com você? Sai da minha casa agora. O que eu queria contigo eu já consegui. E ali eu saí revoltada. Um abismo puxa outro abismo. Entrei num quadro de alcoolismo, comecei a beber muito.
e eu não bebia cerveja. O meu café da manhã era partir um limão, chupava um limão e tomava um gole de 51. Quando não tinha 51, eu tomava um gole de cachaça. Quando não tinha cachaça, eu tomava um gole de vodka, Contine, amarula, menta, caipirinha. Eu nunca fui tipo da pessoa que bebia cerveja. Não. Para mim, tinha que ser esse tipo de bebida. E ali, uma amiga arrumou um trabalho para mim. Eu saí de dentro da casa da minha mãe, fui morar sozinha, e a minha casa vivia cheia de amigos. Eu não dormia, eu virava a madrugada, eu trabalhava de segunda a sexta. Quando chegava ao sábado, eu começava a beber, e ali, quando o sono ia chegando, eu tomava um energético com uísque, porque eu falava, eu sou muito jovem para perder tempo dormindo, eu preciso aproveitar a minha juventude. E ali eu comecei a ter relações sexuais com outras mulheres, porque o diabo começou a soprar no ouvido que o homem não prestava, que todos esses homens eram iguais, que todos esses homens só iriam me usar, e que as mulheres eram mais carinhosas, eram mais atenciosas. O inimigo começou a me iludir com as armadilhas preparadas dele, e um abismo puxa o outro, um abismo puxa o outro, até que chegou o tempo do Senhor me parar na terra. Chegou um tempo do Senhor falar assim, agora tu vai voltar a viver aquilo que eu decretei para você. Com 18 anos de idade, eu fiz uma festa para comemorar meu aniversário, ganhei uma moto, nisso eu saí com aquela moto para poder estrear, caí, o descanso da moto perfurou meu globo ocular, que quando eu passei a mão, meu olho veio estourado na palma da minha mão. Eu vou fazer algo porque o Senhor está mandando eu fazer aqui. Eu tenho uma cicatriz na minha barriga, aberta de fora a fora, porque quando eu sofri o acidente de moto, que eu tentei levantar do chão, eu não consegui. A minha barriga estava toda aberta e atrás desse tampão um buraco. Então ficou o buraco do olho vai ir no sangue igual chafariz, a minha barriga toda aberta, eu vi os meus órgãos todos se batendo, e eu deitada naquele chão, agonizando, até chegar um corpo de bombeiro, me levar para um hospital que tem aqui em Nova Iguaçu, um hospital famoso chamado Hospital da Posse. Eu acredito que todos conhecem. E ali é um hospital que ele não tem uma boa recomendação, ele não é um hospital bem falado. E ali, quando eu cheguei, só deu tempo de eu dar o contato. A enfermeira me perguntou, tem algum número de algum parente que você gostaria de dar? Eu dei o número do telefone da minha mãe, sendo que nessa altura eu já não tinha mais contato com a minha mãe, eu não sabia se minha mãe estava viva, se minha mãe estava morta, como é que estava, mas quando o funil aperta, rapidinho a gente lembra que tem mãe e a gente não chama por orixá, a gente lembra que tem mãe e chama por Deus no céu. E ali eu dei o número da minha mãe, e quando eu acabei de dar o número da minha mãe, eu entrei em coma. 6 meses em coma. Isso aconteceu no dia do meu aniversário. Eu estava completando 18 anos. E se assim o Senhor nos permitir, agora em maio eu comemoro 40 anos. Porque Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. E ali passei um processo por escolha minha. E hoje estou aqui, não tenho um olho, mas tenho a presença e carrego a presença. E aquilo que era sentença de morte, o Senhor transformou em vida, em edificação para outras vidas. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde, com esse resumo, porque eu só resumi, a história é muito longa. O que eu quero dizer nessa tarde, primeiro, não esconde as tuas feridas para quem pode te curar. Não expõe para um amigo. Não expõe para uma pessoa que você considera como seu amigo, porque amanhã pode não haver mais essa consideração e colocar a tua ferida exposta, e ferida exposta atrai mosca, e não pode ninguém te curar. Mas você expõe a tua ferida para quem tem o bálsamo da cura, para quem vai te curar, sem ninguém nem saber que você estava ferida. Ninguém nem vai saber que você estava machucada.
Ele chega e ele cura. E a cura dele não deixa marca, não deixa cicatriz. Porque quando ele cura por completo. A gente não vê mais falando sobre essa mulher samaritana. Acabou ali. Foi curada ali. Ela saiu dali evangelizando, gritando, contando o que aconteceu. Então, você não vai colocar a tua ferida na padaria para colocar mosca. Mas tu vai contar a tua ferida em secreto pro teu Criador, para quem ele vai te curar, para quem ele vai colocar o bálsamo. E segundo, você que está, porque a gente sabe, a gente tem essa consciência, porque Deus não deixa a gente enganado. A gente sabe quando a gente começa a morrer espiritualmente. Quando a gente está com a aparência de que está vivo, mas na verdade a gente sabe que a gente está morrendo. Porque a gente já não tem mais o prazer de louvar, a gente já não tem mais o prazer de ir à igreja, nada mais pra gente tá bom. E aí a gente entende que nós estamos perdendo a nossa dracma. E como eu sempre falo, não tem problema nenhum perder a dracma. A gente só não pode ficar conformada porque perdeu. É tempo de pegar a candeia, é tempo de arrumar a casa e procurar a dracma perdida dentro de nós. Porque é tempo da gente recuperar aquilo que foi perdido. É tempo de recuperar a dracma. Por quê, pastora? Porque tem níveis elevados. Tem desbloqueio sendo desbloqueado para você galgar níveis aonde você jamais pensou em chegar. Aonde você jamais pensou que os teus pés pisariam. É tempo de viver o extraordinário de Deus. É tempo de vivermos a totalidade da promessa de Deus. A gente precisa entender que a totalidade, ela não se acaba numa bênção, não. Um exemplo para você entender o que o Senhor está querendo te dizer. Tem mulheres nessa live que têm promessa de gerar, tem promessa de casar, tem promessa de ser pastora, tem promessa de casa nova, de carro novo. Então, você comprou o teu carro. Tu já viveu a totalidade dentro desse carro. Mas ainda tem outras tonalidades de promessas para você viver. Então, o Senhor está falando, tem bênçãos que Ele te prometeu no ano de 2000, mas 2026 você vai viver essa totalidade. Tem bênçãos que você já está na rota dela, só precisa de um alinhamento para você testemunhar da bondade do Senhor sobre a tua vida. Então se exponha mesmo, se rasgue mesmo, se quebre mesmo para o grandão da Galileia, porque Ele é o único que pode fazer de um vaso quebrado um vaso novo. E a palavra vem dizendo que depois desse vaso novo, Ele coloca exposto na vitrine. Tem coisa boa chegando. Tem coisa grande chegando para minha e para a tua vida. Sendo que Deus não é um Deus de retalho. Deus não é um Deus que nos faz viver de trás para frente, não. Ele é de frente em diante. A gente não tem como viver a Bíblia de trás para frente. É de Gênesis e Apocalipse. O que é isso, pastora? Para um pouquinho. Para 2 minutinhos. 1 hora se for, mas vai dentro do teu quarto secreto, confessa para Ele a tua fragilidade, confessa para Ele as tuas limitações e depois disso, se ajeita, se alinha e prepara para viver o novo de Deus, porque tem coisas grandes e firmes chegando para minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Minhas irmãs, se eu pudesse ficar o dia inteiro ouvindo essa palavra aqui forte, quem recebeu da parte do Senhor? A gente vai fazer aqui um convite para você e a pastora Juliana vai fazer oração, você que precisa confessar. Coloca a mãozinha aqui, nós vamos orar por você. Chama a gente no privado, mas do jeito que tá, não pode mais ficar. O Senhor precisa dessa mudança na tua vida. Tem coisas, como a pastora diz, a gente busca.
a gente busca, já aconteceu. Agora daqui por diante, como vai ser? Vai continuar vivendo, brigando com Deus, achando, vivendo do teu jeito, da tua maneira, ou você vai se posicionar? Vai ver o que Deus quer. Minha pastora, Deus acabou de falar comigo aqui que tem pessoas que precisam pedir para ele ajudar a liberar perdão. Meu Deus. Jesus. Porque liberar perdão é mandamento, mas precisa de uma cura, precisa de um tratamento para conseguir liberar o perdão. Acabou de falar comigo aqui agora. Levanta a mãozinha aí, irmãs, que precisa de oração. A pastora vai orar por você. É hoje que vai desbloquear no mundo espiritual. Não apenas a vitória material, mas você viver essa leveza de vida. É isso que a gente quer trazer no Transformadas. Claro que a gente quer viver bênçãos materiais. Claro que eu quero casa, carro, saúde. Claro que eu quero tudo isso. Mas não adianta se não tiver a presença, se não tiver a essência. O Senhor nos aperfeiçoando todo dia, nos dando força. Cecília já levantou a mão, glória a Deus. Cristina também já levantou a mão. Quem mais? Aleluia. Deise, aleluia. Choremalana, choreagaga. Oh, meu Deus, tem mais gente aí para levantar a mão. Oh, Jesus. Olha meu Deus, no mundo espiritual agora, ó. Ai, labaraçaia. Meu Tá à Deus. vontade, pode orar. Aleluia. Espírito Santo, Senhor, eu quero aqui, Pai querido, Senhor, te entregar, meu Senhor, essas mulheres, meu Senhor, que entendeu que precisa de uma libertação, que precisa, meu Senhor da glória, no mundo espiritual, desse desbloqueio, meu Senhor, Pai, entendeu que sem ti não consegue, entendeu que até aqui, Senhor, tem até andado, mas não tem, meu Senhor, vivenciado aquilo a qual o Senhor tem para a vida delas. Meu Senhor, olha aí, Pai querido, Senhor, tem mulheres que levantou a mão, mas em prol a filha, em prol a amiga, em prol, meu Senhor, alguém que sabe que precisa, Senhor, ser libertada, alguém que sabe que precisa avançar no mundo espiritual. Senhor, olha aí, Pai querido, vai jogando por terra essas correntes, vai jogando por terra esses cadeados, que até, meu Senhor, às 14 horas prendia a vida delas, mas já a partir das 15 horas, quando o Senhor colocou de frente a essa live, quando o Senhor convocou elas para entrar, foi o Senhor falando, foi hoje que eu escolhi passar por Samaria, foi hoje que eu escolhi entrar com uma libertação sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os círculos que te rondam, para que você venha viver a totalidade da promessa e ser boca de Deus na terra. Subinaia, labaraçuionda, labaraia. Foi hoje que o Senhor te pega pela mão direita e fala sobre esse pecado, Satanás não te aponta mais. Sobre essa fragilidade, você não paralisa mais. Sobre isso, eu libero para a tua vida. Seja livre, seja livre, seja livre para viver o novo a qual o Senhor tem sobre a tua vida. E você vai testemunhar, mesmo que você não precise confessar mediante aos homens, mas você vai falar, ai, no dia 8 às 15 horas, o Senhor marcou encontro comigo e eu confessei a minha fragilidade, eu confessei a minha dor, eu confessei a minha ferida e o Senhor me curou. O Senhor está descendo com bálsamo. O Senhor está descendo com uma restauração. O Senhor está descendo com alinhamento. Você vai vivenciar algo diferente. Você vai vivenciar. Tu vai sentir mais profundo o cheiro do teu mestre. Tu tá ficando hoje com uma sensibilidade maior. Porque no mundo espiritual foi desbloqueado uma corrente que te acorrentava. Tu pode entender essa porta sendo fechada? Tu pode entender uma outra porta sendo aberta pela mão do teu mestre? Olha como ele passeia contigo dentro dessa nova porta.
Olha como ele te pega pela tua mão direita e atravessa com você dentro desse novo nível. Eu consigo ouvir o grito de derrota do teu adversário. Ah, irmãs, o mundo espiritual existe, vai muito além do que você imagina. Eu consigo ouvir o grito de derrota, é isso mesmo, tu perdeu, Satanás. Tu perdeu sobre essas vidas. Tu perdeu porque elas liberaram, elas confessaram e elas pediram socorro. E a palavra vem dizendo que o Senhor é o nosso socorro em tempos de angústia, em tempos de agonia, em tempos de medo. Olha como o Senhor está fazendo contigo, como fez com Pedro, hein? Tu pensou que ia afundar, olha ele te pegando pela mão, te colocando de pé. Olha uma honraria chegando. Olha uma exaltação chegando sobre o teu ministério. Não vai haver morte, não. Olha aí, chegando vida. Olha, chegando vida sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. O diabo achou que tu ia viver a mesmice de 2025. Mas olha o novo chegando. Olha o novo chegando sobre a tua casa. Receba o novo da parte do teu Senhor. E ele me ordena a dizer: vai, como uma borboleta, se permita viver, se permita voar nas asas do Espírito do Senhor. Seja abençoado, seja abençoada, seja livre em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Louvado seja Deus. Você também botou aqui a sua mão, levantou a sua mão por uma causa, por um ente querido. Mas hoje o Senhor quer falar especificamente para você que está ouvindo. O Senhor é aquele que surpreende, dá vitória para os nossos. Mas o Senhor quer tratar na nossa vida no dia de hoje. Porque através do reflexo da nossa diferença, aquela mulher naquele posto fez diferença. E todo o povo viu. E as pessoas precisam ver a diferença de Deus na nossa vida. Não dá mais para ser como antes. Não dá mais para ter as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, as mesmas falas. O Senhor trabalha lá, mas não adianta você também estar da mesma maneira. Então se permita que o Espírito Santo fale no teu coração. Esse ano nós vamos abranger sobre o ano da humanidade e é muito particular o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. E através dessa transformação, as pessoas vão ver de onde veio essa alegria, de onde veio essa força, de onde veio. E aí vai buscar de você, porque aquela mulher começou a gerar água, né, pastora? Começou a gerar água. As pessoas viram a postura dela diferente. Quem ia acreditar numa mulher que tinha um monte de homem? Mas ela mudou, houve uma transformação nas atitudes dela e as pessoas reconheceram isso. E é necessário muitas vezes pessoas reconhecerem isso na minha, na tua vida, para tomarem uma posição através do nosso testemunho. Oh, meu Deus, te louvamos, Senhor, por essa live tão poderosa. Quero estar agradecendo a pastora Juliana. Dê o endereço, pastor, da sua igreja, quando vai inaugurar, o dia, o horário, em nome de Jesus. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu só falar algo aqui rapidinho. Eu sei que termina já, mas eu preciso falar isso. Foi colocado aí uma pessoa falando, pedindo oração pela sua filha que está no lebianismo. A irmã colocou aí, e conforme você falava, o Senhor ministrava sobre isso ao meu coração. Eu não te conheço, tá, minha irmã? Mas é o teu posicionamento que vai gerar mudança sobre a tua filha. Eu sei que você, como mãe, você pode estar sofrendo. Você não gerou a tua filha para isso. Eu não sei que nível de escândalo a sua filha pode estar trazendo para a tua casa, para o teu ministério. Mas o Senhor falava para ti, mulher, que as tuas orações Ele tem ouvido. Mas há uma necessidade de uma mudança do seu comportamento para que Ele venha liberar
essa é a tua vitória. Você ora constantemente sobre isso, mas muitas das vezes a gente acaba errando por palavras, por, de repente, algumas atitudes, e o Senhor falava nitidamente que através de você é que vai jorrar água de libertação sobre a tua filha, em nome de Jesus. Eu não poderia deixar encerrar sem eu entregar isso que o Senhor falava comigo. E o meu ministério, né, vai ser inaugurado dia 24 de janeiro, às 15 horas da tarde, vai ser numa hora nona, aqui em Geraldanon. Pastor, onde fica isso? Nova Iguaçu, depois do Hospital da Posse. Tu ainda vai andar assim, ainda uns 20 minutinhos mais, e ali vai estar sendo inaugurado. Mais pra frente eu vou deixar o cartaz, vou deixar a localização, tudo direitinho, porque a pastora ainda também não gravou o nome da rua, mas é no Geraldanon. Vai ser às 15 horas, aqui em Corumbá, Nova Iguaçu. O Senhor tem nos chamado aí para ser pastores presidentes, cuidar de vidas, cuidar de almas. E eu preguei um tempo atrás que dizia o tema: eu decidi obedecer. E aí? Aí agora nós estamos obedecendo a voz de comando. Pastora, tu vai parar de pregar fora? Não. Mas vai ser tudo aí conciliado aí, tudo direitinho, os dias de culto. Vai ser às sexta-feira, todo terceiro sábado, a hora nona e domingo. Então dá pra gente conciliar aí. Deus tem sido tão bom que ele tem mandado obreiros já aprovado, porque Deus, ele não acrescenta nada que vai te causar dor. Não, ele só acrescenta aquilo que vai alinhar aquilo que ele já tem para as nossas vidas. E eu vou marcar porque eu quero a senhora aqui louvando e louvando sua garganta para esse novo tempo, porque não é sobre louvar, é sobre uma voz marcante em tempos de guerra. E o Senhor tem te levantado para isso, para você louvar em tempos de guerra, uma voz profética em tempos de guerra. Então, se prepara que brevemente, conforme chegou o convite para os Transformada, vai chegar o convite para você também. Quero agradecer o carinho de todas, quero agradecer uma vez mais a sua vida, porque ficou com o ouvido sensível. Eu costumo dizer que Deus, ele só fala, vai lá e chama. E aí as pessoas precisam ter ouvido sensível para fazer o convite do céu. E você é mulher de Deus, você ouviu, obedeceu. Estamos aqui, foi uma live de sementes marcada, pode ter certeza disso. Foi semente plantada. E no tempo oportuno, você vai ver os frutos. Nada que você está fazendo é em vão. Mesmo que a gente queira ver logo hoje, o agora. Cadê que todo mundo levantou a mão? Que vontade de entrar, pegar, levantar a mão. Se preocupa não. Há tempo de plantar, mas também há tempo de você colher aquilo que foi plantado. Amém, minha pastora. Pastora, dá o seu contato para quem quiser te chamar para poder pregar, suas redes sociais. Então, o meu WhatsApp é 021 98823 5479. 8823 5479. O Instagram, Juliana Monteiro, Juliana com Y e 2N. Juliana Monteiro, já é vinculado ao Facebook, acessando um, tu já acessa o outro. E estamos aí. Se você for tocado pelo Espírito Santo, quiser que eu vá à tua igreja, contar o testemunho, pregar, é só entrar em contato com a gente aí. Aqui não tem que negócio, tá? De assessoria, não. Tu vai falar tete a tete comigo mesmo. É comigo mesmo aí. E aí a gente vai alinhar aí. A gente vai ser um prazer estar aí na sua igreja, que é Boca de Deus, canal de Beca para a sua vida. Amém, que maravilha. Irmãs, se vocês gostaram dessa live, compartilha. A gente só pede isso presente de aniversário. Compartilha, coloca lá nos seus grupos, amigos. Lembrei daquela irmãzinha, daquele irmão. Envia para ser boca de Deus nessa terra. Esse é um novo tempo. O Senhor tem nos dado uma nova oportunidade. 2026 não pode mais ser como antes. Senhor, tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas. Deus abençoe. Amanhã estamos aqui de volta. Muito obrigada mais uma vez, pastora Juliana. Deus abençoe sua vida, sua família.
Tem que falar com o meu pastor para te trazer aqui novamente, mas para bradar. Saudade do meu pastor Josimar. Ele é terrível, tá viajando, tá lá na congregação. É bênção. Amém. Muito obrigada, pastora. Shalom, minhas irmãs, que haja transformação. Comece comigo contigo. Até a próxima. Grande abraço, minhas irmãs. Para um de vocês.